Salmo 37, verso 1, diz assim, palavra de Deus. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos homens perversos, pois como o capim logo secarão, e como a relva verde logo murcharão. Verso 3, confia no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Verso 4, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará muito claro, como a alvorada, que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Amém, gente? Eu queria ler com vocês, eu vou pedir ao Rogério que me dê aquela outra versão bíblica. Eu queria que você se acostumasse com outra versão bíblica também, que às vezes a gente se acostuma muito com um texto bíblico e a gente decora ele e às vezes não percebe mais a profundidade dele. Eu vou ler esse texto agora, olha, nessa Bíblia aqui. Essa Bíblia, se você puder tê-la, é uma Bíblia chamada Mensagem. Ela é uma tradução direta da língua grega, dos manuscritos originais, feita pelo pastor Eugene Peterson. E ela tem uma linguagem assim que me abençoa demais. E eu queria que quem pudesse compartilhar, ter uma Bíblia dessa em casa e para o seu devocional, ela é muito especial. Veja, eu vou ler para vocês o mesmo Salmo 37 que nós lemos agora. Diz assim: não se preocupe com os arrogantes, nem deseje prosperar como os ímpios. Em breve eles secarão como grama cortada e murcharão como flores ao sol. Olha o verso seguinte, que interessante. Faça um seguro com o Eterno e pratique o bem. Aproveite bem o que já é seu, que a verdade seja o seu alimento. Assim você ficará perto do Eterno e terá parte no que há de melhor. Abra-se completamente diante do Eterno, não esconda nada dele e ele fará o que for preciso. Legitimará sua vida à vista de todos, e como o sol do meio-dia declarará sua inocência. Verso 7, aquiete-se diante do Eterno, ponha tudo diante dele, e não se incomode com os que estão em ascensão, com os que pisam nos outros para subir. Refreie a sua ira e jogue fora a sua raiva, esfrie a cabeça. A ansiedade só piora as coisas. Bem antes que os desonestos venham à bancarrota, os que investem a vida em Deus terão a sua recompensa. Gostaram desse texto? Não é muito bom? Pois é, está diante de todos nós. O Brasil hoje tem uma variedade muito grande de versões. Essa aqui, na verdade, é uma paráfrase. Qual é a diferença de uma versão e de uma paráfrase? Uma paráfrase é o entendimento de alguém a respeito de um texto. E versão é você verter o texto de um idioma para o outro, né? Então essa aqui é uma paráfrase que ajuda muito a gente compreender a palavra de Deus. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Pai, a tua palavra está diante de nós. O Senhor já nos abençoou com tantas coisas boas hoje. Mais uma vez, nos abençoa. Que o teu Espírito Santo
abra ou nos ajude a abrir o nosso coração e a nossa mente. Há tantas necessidades nessa noite, e o teu Espírito as conhece. É por isso que ele vem dirigindo esse culto desde o início. Continua a nos falar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes que eu continue a pregar, eu queria que agora, não eu orasse, mas você orasse, e falasse com Deus a respeito da sua necessidade. Aquilo que está no seu coração, que pode estar te agoniando, ou aquela direção que você precisa. Vamos falar com Deus a respeito disso? Agora você faz isso. Feche os seus olhos e ore. Pai, a tua palavra diz que na nossa oração, mais do que ouvir, o Senhor vê o coração. Então olha para os nossos corações nessa noite. Vê o que há lá dentro. Vê se há algum caminho mau. E nos direciona para caminhos de vida. Ajuda-nos a olhar como o Senhor olha. A escutar como o Senhor escuta. A pensar como o Senhor pensa. E a agir como o Senhor age, para que a gente caminhe por caminhos de vida e fuja dos caminhos de morte, morte de sonhos, morte do ânimo, morte da direção para a vida, e que a gente experimente vida em abundância. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Amados, nós lemos a palavra de Deus, e o Salmo 37... é um daqueles salmos que eles mais se assemelham a um provérbio, ou a alguns provérbios. Se você já leu o livro de Provérbios, e você vai ver que esse Salmo 37, ele tem mais jeito de provérbios do que de salmos. E esse é um dos salmos que é atribuído ao rei Davi. Você deve saber que o livro de Salmos, ele tem 150 poemas hebraicos, e foram escritas por várias pessoas. Davi, Salomão, Moisés, Asaf, filhos de Asaf, e outros escritores. Mas esse salmo, o salmo de número 37, ele é atribuído ao rei Davi. E é atribuído ao rei Davi já na sua maturidade. Não era enquanto Davi estava naqueles momentos que a gente conhece, que ele estava se preparando para lutar contra o gigante Golias, nem naqueles momentos que ele estava nos exércitos. Não, esse salmo, ele já tinha sido rei, ele ainda era rei, estava já naquele momento que a gente conhece, assim, aquele momento da maturidade. Sabe quando você vai conversar com alguém, e a pessoa lá dos seus altos, dos seus 50, 60 anos, talvez 70, é quando a pessoa já viu de tudo. É quando a pessoa já conhece tudo que é experiência da vida. Já criou os filhos, já lidou bem com a família, já lidou bem com a carreira, já lidou com um monte de coisa. Davi está nesse momento. E ele escreve esse salmo. É alguém que aprendeu sobre a vida através de duras experiências. E a gente conhece aqui que Davi, se ele passou por momentos muito alegres da vida, mas passou por momentos muito duros e difíceis da vida também. E Davi está escrevendo depois de passar por tudo isso. E esse salmo ele escreve com um propósito claramente de encorajar pessoas. Tudo que Davi está escrevendo aqui, ele tem a intenção e o propósito de falar assim: gente, eu passei por tudo isso. Eu passei por esses desafios de vida e eu tenho conselhos a dar a vocês. Esse salmo, ele é um salmo, para além de tudo, que fala muito em piedade. E o que é piedade? A gente, hoje em dia, entende esse termo às vezes muito mal. A gente
tenta lembrar da oração, por exemplo, católica, que fala assim: tem piedade de mim. Mas piedade é um jeito de viver, é um estilo de vida. Piedade é um estilo de vida de alguém que não está centrado em si mesmo, mas consegue enxergar o mundo ao seu redor e interagir com esse mundo com bondade, com justiça, com misericórdia. Isso é piedade na Bíblia. E Davi coloca o tema piedade, justiça e retidão no centro desse salmo. Então o propósito dele é olhar para a gente, muitos séculos depois. Davi deve ter vivido mais ou menos no ano 1100 antes de Cristo. Portanto, está separado, vamos ver os matemáticos aqui. Quanto tempo nos separa de Davi até hoje? De Jesus até agora, quantos anos? Quantos? 2000, né? Então, mais 1000 para trás, 3000 anos, pelo menos, nos separam de Davi, o rei Davi. E ele está escrevendo, é como se ele estivesse no século 21 e falando assim: olha, eu já passei por tudo que vocês passaram, eu tenho aí 3000 anos de experiência antes de vocês, e eu queria ajudar a vocês a se encorajarem em Deus, a confiarem em Deus. E apesar do que vocês estão vendo no mundo, de injustiça, de falta de misericórdia, isso vai passar. É como a gente conseguisse trazer ele para os nossos dias, e Davi falasse assim: vale a pena agir com bondade e justiça. Não se encantem ou não fiquem impressionados com as pessoas más que aparentemente estão se dando bem. Ele vai trazer a nós uma perspectiva de vida que eu acho que você já passou por ela. Quem aqui entre nós não já teve a clara percepção que você está servindo a Deus, sendo fiel a Deus, você reserva tempo da sua vida a Deus, você procura se alimentar da palavra de Deus, mas ainda assim você olha para alguém que não serve a Deus, que não reserva tempo para Deus, que não adora a Deus, inclusive que não traz o dízimo para a igreja, e você olha para a vida do cara e fala assim: parece que esse cara está com uma vida mais tranquila que a minha. Estou falando aqui de coisas muito estranhas a vocês? Às vezes você está servindo a Deus e está passando por uma enfermidade, aí você olha para o cara que não tem responsabilidade nenhuma com a sua fé e com Deus, fala assim: esse cara nem gripe pega, nem resfriado o cara não pega. E por que a gente tem essa impressão? Porque, na verdade, a gente não conhece a Bíblia de verdade. Porque se a gente conhecesse, a gente ia lembrar desse Salmo 37. Porque Davi está falando assim justamente para a gente: não fica com inveja do injusto, porque aparentemente ele parece que está se dando bem. Aí você trabalha, você se esforça, e aí dá a impressão que outra pessoa é escolhida no seu lugar, e você sabe que o cara passa a perna no outro, ele vai vender um negócio, vende com mentira, ele não lida com a verdade. Você fala assim: mas o que está acontecendo? Eu estou procurando fazer o meu melhor, com o meu melhor coração, estou investindo o meu melhor tempo, e esse sujeito que não tem compromisso nenhum com a verdade, com a vida, parece estar se dando melhor. Ou se você está num momento difícil, talvez você esteja saindo de um serviço para outro, não está trabalhando, aí você está se questionando em Deus e fala assim: puxa Deus, tem tanta gente que não te serve, que não se dedica a ti, estão trabalhando, e eu sirvo a ti com dedicação, e no momento eu estou desempregado. É para você que está passando por esse tipo de dificuldade que esse salmo foi escrito. Porque esse salmo vai falar de duas coisas: de esperança e de encorajamento. E você falaria assim: que esperança, pastor, que está descrito aqui? A esperança da qual Davi está se referindo é uma esperança que um dia a injustiça, a impiedade, o mal, mesmo ele prevalecendo aparentemente, vai chegar uma hora que Deus vai colocar um ponto final em todas essas coisas.
Davi vai chegar a dizer assim, falar, olha, o ímpio que você está vendo prosperar, ele é como a grama, que hoje ela parece que está verdinha. E eu quando eu estava lendo esse texto, eu não pude deixar de lembrar que a gente tem um ditado que diz assim, que a grama do vizinho parece o quê? Não é verdade? A Bíblia já está falando isso há muito tempo atrás. Tem hora que a gente olha, parece que a família do outro é melhor que a gente, que a carreira profissional do outro é melhor, que o negócio do outro é melhor, que o outro tem mais sorte no amor que a gente. Aí a Bíblia está falando, não, você está enganado. Você está enganado, porque nessa vida todo mundo passa por dificuldades, e você não deve ficar se comparando com ninguém, muito menos o injusto, porque o injusto é como a relva que está verdinha hoje, mas vem o sol, bate nela e amanhã está tudo seco e destruído. Davi vai falar de encorajamento, encorajamento para aqueles que estão fazendo justiça, que estão fazendo bem, que estão tentando ser honestos, e estão no limite de falar assim, Deus, será que isso vale a pena? Será que vale a pena ser bom, ser justo? Será que vale a pena ter o melhor coração? Parece que tem gente, parece que o mundo inteiro está lidando com maldade, estão dando bem, estão dando certo, parece que eles estão caminhando mais rápido que eu. Aí Davi vai falar assim, não se engane com isso, porque inclusive esses passos rápidos do ímpio, vai fazer ele tropeçar nos próprios pés. E vai havendo uma construção aqui de Davi, que ele vai mandando a gente, ou encorajando a gente, a visualizar mais a longo prazo a vida. Ele chama a gente, ele encoraja a gente a olhar a história do mundo e a nossa história a partir de uma perspectiva de Deus. É como se ele falasse assim, não tente olhar a vida e a história com seus olhos humanos, que você não vai entender algumas coisas, mas procure olhar com os olhos de Deus. Eu quando li esse salmo e eu fiquei encorajado a falar com ele, eu pensei assim uma coisa, eu falei, eu vou chamar o rei Davi para dar uma entrevista hoje à noite na comunidade Atos. A ideia que me veio na cabeça, eu vou chamar o Davi, eu não estou falando de espiritismo aqui não, hein gente? Não vai encarnar ninguém, não tem nada disso. Quero que você use o seu poder de imaginação. Nós vamos chamar o Davi aqui, o rei Davi. É como se tivesse uma máquina do tempo e fosse transportado de 3.000 anos para cá e a gente chegasse e falasse, Davi, explica para a gente melhor esse Salmo 37. Você viveu esses problemas todos, você viveu traição, você viveu o seu coração apertado, você viveu pecados, você venceu Golias, mas teve vezes que você estava fugindo dentro de uma caverna. Conta para a gente como é que no final da sua vida você olhou para tudo isso. Num mundo cheio de corrupção, de injustiça, como é que a gente pode viver com esperança, Davi? E aí o Davi vai vir aqui no século 21 para conversar com a gente. Estão vendo o Davi aqui ou não? Ah, você não está olhando com o olho da fé ainda. E a gente chama o Davi e pergunta assim, Davi, como é que a gente pode ver com esperança num mundo cheio de maldade, cheio de traição? Parece que o justo não está se dando bem, parece que o ímpio está se dando bem. E a gente fala assim, Davi, como é que você, do alto da sua experiência, ensinaria a gente a viver hoje? Eu creio que Davi olharia para a gente aqui e falasse assim, olha, eu tenho alguns conselhos para dar para vocês. Inclusive eu já escrevi, foi um salmo meu que está escrito aí na Bíblia de vocês, mas parece que vocês não prestaram muita atenção. Então eu vou ajudar vocês aqui ao vivo e a cores. E eu creio que Davi olharia para a gente hoje e falaria assim, vocês querem viver com esperança e serem encorajados na vida? Primeira coisa que eu aprendi na minha vida, diria Davi, cuidado com o que você ouve. Porque grande parte das nossas dificuldades e desencorajamentos e desesperanças tem a ver com o que você ouve. Cuidado para não ir se tornando uma pessoa aborrecida, uma pessoa amargurada, porque você está ouvindo coisas que todas elas estão levando você a achar que a maldade, o mal no mundo está prevalecendo.
Aliás, a gente está no momento agora, por exemplo, de eleições, que a gente tende a achar isso. Eu sei que nós nos envolvemos com paixão, a gente tem algumas preferências, nós falamos aqui sobre princípios domingo passado, mas às vezes a gente acha mesmo que nós estamos no controle da história e parece que Deus perdeu o controle da história. O que Davi falaria para a gente é: cuidado com o que você anda ouvindo. Se você não tomar cuidado, você vai se tornando uma pessoa amargurada e uma pessoa aborrecida, porque você ouve que o mal está predominando no mundo e você acha que a bondade está perdendo e que não há mais bondade no mundo. Davi olharia para a gente e fala assim: olha, cuidado inclusive quando você ouve que o injusto está prosperando e começa a nascer uma invejazinha no seu coração de que parece que o cara é canalha, mas está se dando bem. E você que está procurando fazer as coisas certas, parece que as coisas estão indo lentas demais. Eu creio que Davi falaria assim: olha, coloca um filtro no seu ouvido para que você possa viver saúde emocional e espiritual. Deixa eu fazer um teste com vocês aqui. Se tem seres humanos aqui, eu acredito que tenho. Vou lembrar que eu não estou pregando a anjos, estou pregando a pessoas, a gente. Você já teve num dia em que você estava bem, mas ouviu alguma coisa e o seu dia começou a ficar mal? É disso que Davi está falando. Falou: eu já passei por isso. E você deve tomar cuidado, coloca um filtro no seu ouvido, porque senão você vai ficando amargurado, oprimido e aborrecido, porque você começa a dar ouvidos ao que o mundo está dizendo, e deixa de lembrar um salmo que eu escrevi, o Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, gente? Levanta a sua mão assim comigo e fala assim: Senhor, me ajuda a colocar um filtro no ouvido. Eu quero ouvir a tua voz. E a tua voz me diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, gente? Eu acho que esse seria o primeiro conselho de Davi. E a gente falaria assim para Davi: Davi, fala aí mais para a gente. Você tem 3.000 anos de experiência. Ele falaria: eu digo para vocês também um segundo conselho. Continue confiando no Senhor e continue fazendo o bem. Isso, quando a gente olha hoje, a gente falaria: Davi, você está falando óbvio para a gente aqui. Confiar em Deus e continuar fazendo o bem. Em um mundo que a gente vive, que a gente é estimulado a confiar em um monte de coisas. Mas Davi falou: não, deixa eu explicar para vocês o que é confiar em Deus. Porque às vezes vocês estão confiando em coisas equivocadas. E eu fiquei pensando como a gente de fato está confiado num monte de coisa. E como um monte de coisa muda o nosso humor e a nossa esperança. Por exemplo, dinheiro muda o nosso humor? Muda a nossa confiança? Hã? Por que é que muda? Porque a gente está confiando nisso. Quer ver outra coisa que muda? Promessas humanas mudam o nosso humor? O tempo todo. A gente acha, por exemplo, agora, nesse momento, a gente pode estar com um humor difícil. Eu nem sei os resultados das eleições, mas a gente pode estar confiando que tem sempre um salvador da pátria. Aí o salvador da pátria vai ser semana que vem, no ano que vem, na eleição que vem, a pessoa que a gente vai estar decepcionado com ela. Davi vai falar: faz 3.000 anos que a coisa é assim, e vocês ainda não aprenderam a respeito disso. Quer ver outra coisa que a gente coloca a confiança? Status e carreira. Eu lidando com isso, eu trabalho desde os 14 anos, estou com 42 anos agora, já passei muito por isso, como trabalho com liderança em empresas também. Como o status e o poder das pessoas influencia no humor e na confiança delas. Um dia você vê uma pessoa que é gerente e ela acha que pode resolver o problema do mundo. Aí no outro dia ela está despedido, acabou o homem, acabou a mulher, acabou tudo, acabou a esperança, acabou tudo. Por
Porque a gente coloca a confiança nessas coisas. Davi diria assim para a gente: cuidado, tudo isso passa. O dinheiro passa, o status passa, os políticos passam. Tudo isso vai passar. E tem mais, Davi diria: não deixe de fazer o bem só porque você fez uma vez e parece que não adiantou muito e você não foi reconhecido. Continue fazendo o bem, porque vai valer a pena. Davi olharia para a gente e falaria assim: há uma promessa de Deus para quem faz o bem e confia no Senhor. E a gente falaria: que promessa, Davi? Ele falaria assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Queria que você tomasse isso como palavra de Deus para a sua vida. Levanta a sua mão assim comigo e fala assim: Senhor Jesus, me ensina isso. Que o que o Senhor prometeu vai acontecer. Me ajuda a continuar fazendo o que eu tenho que fazer, porque o Senhor não falha. O Senhor é fiel. Amém, gente? Está valendo a pena a entrevista com Davi? Vamos fazer uma terceira pergunta para ele? Davi, do alto dos seus 3.000 anos de experiências antes da gente, o que mais você teria a dizer a gente a respeito de esperança e a respeito de encorajamento? Aí ele falaria assim para a gente: aprendam a deleitar-se no Senhor. Aí a gente falaria assim: Davi, explica esse nome para a gente, porque esse nome deleitar, a gente nem usa mais no século 21, então a gente não entende muito bem o que é essa palavra. Aí ele fala: claro, vou explicar para vocês. Deleitar-se no Senhor é dar prioridade a Deus e aos seus valores. E a gente perguntaria assim: Davi, explica mais um pouco esse negócio. Falou: tá bom, eu vou dar 2 ideias para vocês. Deleitar-se em Deus significa 2 coisas. Cultive a verdade, seja qual for a situação, e aprenda a não andar rápido demais. E quando eu estava estudando sobre texto, eu fiquei pensando que essas 2 coisas separam a gente de se deleitar em Deus. Primeiro é a gente não se apegar à verdade. A gente se apega às circunstâncias. E as circunstâncias, o que acontece? Mudam. E a gente deixa se apegar à verdade, o que Deus disse a respeito da gente. A outra coisa que me chamou a atenção aqui é que Davi fala assim: olha, deleitar-se em Deus é você não andar rápido demais. Porque quem anda rápido demais acaba atropelando os planos de Deus. Quando a gente tenta andar rápido demais, a gente começa a fazer coisas que Deus não pediu para a gente fazer. Quando a gente começa a andar rápido demais, a gente perde a paciência com Deus, com as pessoas e com as circunstâncias. É como se Davi olhasse para a gente e falasse: olha, eu já fui jovem, eu já fiz coisas na juventude, eu já caí nessa de andar rápido demais e me estrepei. E eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Cuidado para você não andar rápido demais e começar a cair em algumas armadilhas. Eu fico olhando e pensando que Davi falaria assim para a gente: olha, cuidado que vocês estão andando rápido demais, achando que a felicidade se chama consumismo. Nós ligamos esperança e felicidade ao que a gente compra. É verdade ou não é, gente? A verdade, tem gente que fala que a cura para a depressão de mulher é uma loja de sapatos. E a gente teria que falar do homem também. O que é a cura da depressão para o homem do século 21? Oi? Carro, videogame, futebol. O Corinthians ganha e a gente fica alegre. Não, a gente não, os corintianos, tá? Aí ganha, a gente vai trabalhar contente. Se perde, acabou o nosso humor. A gente está dependendo dessas coisas para ter esperança, para ter alegria. E se dependesse disso, coitado dos palmeirenses, irmão. Ia viver em depressão o tempo todo. Ainda bem que a gente tem outras coisas maiores para a gente ter esperança. Não é verdade?
Davi está falando assim, cuidado, aprenda a esperança. E Davi vai ligar duas coisas na vida importantes. Ele vai falar assim, para você viver com esperança encorajado, aprenda o significado de uma palavrinha chamada contentamento. Sabe o que é contentamento? É você aprender a viver feliz com aquilo que Deus te deu hoje. Porque o pão nosso de cada dia Deus dá hoje, e o pão nosso de amanhã Deus dá amanhã, e o pão nosso de depois de amanhã Deus dá depois de amanhã. Quando você aprende isso, a primeira coisa, você fica bem com a sua saúde emocional e a sua saúde espiritual. E se essas duas coisas estão bem, o seu corpo também vai responder bem. Porque você aprendeu a viver o que a Bíblia chama de contentamento. Talvez você está ouvindo eu falar aqui, pastor, então quer dizer que a gente não deve lutar por melhorias, para a gente crescer. Não, eu não estou dizendo isso. Você deve sim trabalhar para crescer, para se desenvolver, para ir mais adiante. Mas você não pode antecipar os dias, porque a Bíblia diz que você não tem controle de nada. Aliás, a gente fica olhando, eu estava, por exemplo, ministrando no velório sábado e pensando assim, a vida de pastor é um negócio complicado, meus irmãos. No mesmo dia você pode estar ministrando num velório para uma família, à tarde você visita um bebê que nasceu, então você está sorrindo com a outra família, à noite você vai ajudar um casal que está numa crise conjugal e está querendo divorciar, e você vai ajudá-los a vencer. No outro dia de manhã tem alguém no hospital, e no outro dia à tarde você está estudando para ministrar. E tudo isso está acontecendo. E a gente vai aprendendo com isso, porque a gente não tem controle das coisas. Todo mundo que tenta controlar as coisas só adoece e entra num período de dificuldade da vida. Davi está falando para a gente assim, olha, aprenda a deleitar-se no Senhor, porque fazendo isso, Deus vai atender os desejos do seu coração. Aí você deve estar perguntando assim, Davi, mas como é que é esse negócio que Deus vai atender o desejo do meu coração? Ele fala assim, é simples. É que quando você começa a desejar as coisas que Deus deseja, o seu coração vai ficando parecido com o coração de Deus. E a vontade de Deus sempre é feita, estabelecida. Se a vontade de Deus é a mesma que a sua vontade, então o desejo do seu coração vai ser cumprido. Amém, gente? Não é um bom conselho para a vida? Se a gente perguntasse para o Davi, que está aqui, vocês não perderam ele de vista não, né? Ele está aqui, creia nisso. Davi, o que mais você tem a dizer para a gente? Ele diria justamente isso que acabei de falar. Não tente controlar a sua vida e se entregue aos cuidados de Deus. Lembre a pessoa que está perto de você, fala isso para ela, não tenta controlar a sua vida não. Não vai dar certo. Renda-se aos cuidados de Deus. Todo mundo que tentou controlar a própria vida na Bíblia se deu mal. Deixa eu dar algumas dicas para você lembrar que não dá para controlar a sua vida. Quem é pai aqui? Quem é pai? Levanta a mão. Você consegue controlar os seus filhos? Antigamente a gente falava assim, não, eu não consigo controlar o filho adolescente. Tem muita gente brigando com um filho de 2 anos de idade, que já não consegue mais. Isso é só uma prova que a gente não consegue controlar. Por exemplo, você consegue controlar o seu tempo 100%? Você faz tudo aquilo que você gostaria de fazer? Está aí. Deixa eu falar uma coisa que esse é mais fácil de controlar. Você consegue controlar o seu dinheiro? Agora mais, você consegue controlar o seu humor? A gente está olhando coisas básicas que a gente não consegue controlar. Aí Davi olharia para a gente e fala assim, está vendo como você não consegue? Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Amém, gente? Davi, fala mais aqui para a gente, que a gente está aprendendo com você essa noite. Ele falou, tem mais uma dica para você. A 5ª dica.
aprenda a ser paciente e não se compare a ninguém. Segredo de Davi para a gente ter uma vida cheia de esperança. Aprenda a ser paciente e não se compare a ninguém. O problema é que a gente vai correndo, atropelando a vida, atropelando os planos de Deus. E aí Davi olharia para a gente e falaria assim: olha, eu já vivi isso que vocês estão passando. E a gente fala assim: Davi, e o que você aconselharia a gente que vive agora no século 21, na internet, rede social, correria com trabalho, correria com filhos? Ele falou: eu já escrevi isso, tem um salmo na Bíblia meu que está escrito aí, é que vocês não leram ainda. Qual salmo, Davi? Salmo 40. Que diz o Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor. E o que aconteceu? E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Se você não aprende com a Bíblia, Deus dá chance para você aprender até fora da Bíblia. Porque se você não lê a Bíblia, Deus é tão bom que te ajuda com os ditados populares. Tem um ditado popular que diz assim: toda vez quem anda muito apressado come. Bíblia pura isso aí, gente. É só um outro jeito de dizer o Salmo 40 isso. A gente às vezes vive correndo com muito de coisas. Tem tanta gente correndo, se apressando e tentando passar na frente de Deus, que hoje você vê uma menina de 13 anos de idade, 13 anos, falando assim: eu já estou cansada da vida, não consigo arrumar o amor da minha vida. Você fala: mas peraí, que idade que você tem? 13 anos. Já está cansada do quê, Rogério? O cara foi ser office boy agora. Acabou de entrar numa empresa, passou 4 meses, já está desesperado. Você vai falar com ele: não, já estou cansado. Por quê? 4 meses não me tornei presidente da empresa ainda. É uma geração de gente que está atropelando tudo, atropelando Deus, atropelando o plano, atropelando o ritmo da vida. Aí Davi olharia para a gente e falaria assim: olha, não faça isso, seja paciente e para de se comparar a outras pessoas. Olha a sabedoria de Davi. Se a gente perguntar assim: Davi, explica para a gente por que a gente não deve se comparar. Ele vai falar assim: você não deve se comparar, porque eu tenho 3.000 anos de janela aqui antes de vocês, e eu descobri 2 coisas. A primeira delas é que quando você se compara a alguém, você vai tomar posse de 2 sentimentos muito ruins. O primeiro é que você pode se tornar prepotente. Porque você sempre vai encontrar alguém que faz alguma coisa não tão bem contra você. E você vai se sentir superior à pessoa. Falando assim: está vendo só? A gente está fazendo aqui uma coisa. Olha do jeito que eu faço aqui, que beleza. E olha. E você vai alimentando prepotência na vida. Então Davi fala: saia fora disso. A outra coisa que Davi falaria assim: olha, se você não se tornar prepotente, você vai se tornar uma pessoa com baixa estima. Porque você também vai sempre encontrar alguém que faz alguma coisa melhor do que você. Aí você olha para o marido da outra e fala assim: isso que é marido naquele traste que eu tenho em casa. Olha que cara bem sucedido. Olha que cara inteligente. E a comparação vai fazendo o quê? Causando baixa estima. Porque sempre tem alguém fazendo algo melhor ou pior que você. Davi fala assim: não caia nessa armadilha. Não se compara a ninguém. Porque ou você vai se tornar soberbo, ou você vai se sentir um medíocre. Então a paciência ensina a gente a fugir das comparações. Levanta a sua mão comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu estou aprendendo isso. O Davi é um cara legal. Está ensinando eu não ser soberbo e nem ser medíocre. Eu preciso ser paciente e confiar no Senhor. Tá bom os conselhos de Davi? Vamos pedir mais um conselho para ele, então. Davi ensina a gente como é que tem uma vida esperançosa, uma vida em que a gente é encorajado para a gente viver fazendo bem, confiando em Deus. Aí ele falaria assim para a gente: então não conduza a sua vida nem pela ira
e nem por uma coisinha chamada fúria. Você já teve um dia de fúria? Aliás, tem um filme muito interessante, chamado Dia de Fúria. Alguém já assistiu esse filme? O cara chega num dia que ele estoura, né? Cobrança de todo mundo, e ele pega um taco de beisebol e sai resolvendo tudo com aquele taco de beisebol. Às vezes a gente está na iminência de entrar num dia assim, e Davi falaria assim: não faça isso, porque você vai descarregar a sua ira e a sua fúria em alguns minutos, e vai pagar por isso o resto da vida. Não caia nessa armadilha. Talvez Davi falasse assim para a gente: olha, teve um rei, inclusive, antes de mim, chamado Saul, que viveu desse jeito. Ele vivia pelo seu estômago, tudo que ele tinha vontade de fazer, ele fazia. O que ele tinha vontade de matar, ele matava. Se ele tinha vontade de lutar, ele lutava. Ou seja, ele vivia sempre impelido pela fúria e pela ira. E a vida dele deu no que deu. Davi olharia para a gente e falaria assim: olha, se você estiver irado, olha, 3.000 anos de conselho. Se você estiver irado, não tome decisões importantes. Vamos lembrar isso ao outro? Lembra quem está perto de você. Se você estiver irado, se estiver naquele dia ruim, não toma decisão importante. Espera. Conta até 10. Até 50 se precisar. É a mensagem, não é profecia direta isso não. Eu sei que alguns fala Deus, né? Fala Jeová. Está falando para a gente há 3.000 anos. O Davi vai lembrar isso a gente aqui. Que ela está diante de nós, a palavra de Deus, nos falando o tempo inteiro. Aí a gente perguntaria assim: Davi, então se eu estou muito irado, se eu estou naquele dia difícil, que eu estou querendo pegar alguém pelo pescoço, o que eu faço? Vai pescar. Esse é o outro ditado popular. Mas a versão de Davi é outra. Se você está muito irado, ele vai mandar você descansar. Descansar aonde? Debaixo da sombra do Altíssimo. Ele falaria assim: ó, eu já escrevi outro salmo, o Salmo 91, que vocês não leram ainda. Você vive repetindo igual reza e não entende o que está escrito. Porque lá no Salmo 91, eu já disse isso para vocês lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo tem um esconderijo. Vai descansar aonde? Na sombra. A sombra do Altíssimo descansará. Sabe o que Davi está falando? É que se Deus é o centro da sua vida, as mãos de Deus estão sobre a sua vida de tal forma que ela protege você, inclusive do sol, da chuva, e você vai descansar debaixo das mãos do Altíssimo. É isso que ele está ensinando para a gente. A promessa de Deus é que o mal e a maldade terão um fim. A promessa de Deus é que o ímpio que parece que está se dando bem, uma hora ele vai escorregar na sua própria casca de banana. Mas os que esperam no Senhor, os que esperam do Senhor renovarão as suas forças. É a promessa de Deus. Aí a gente está chegando no fim na nossa entrevista com Davi. Falou: Davi, você não tem assim mais uma dica aqui para a gente? Não, você já deu 6 dicas, Davi. A gente gosta do número 7. A gente não gosta do número 7? Ô Davi, dá uma 7ª dica aí, para ficar assim um número perfeito, a gente fechar. Aí Davi olharia para a gente e falaria assim: você quer mais uma dica? Agora que eu já expliquei para vocês o que é confiar no Senhor e fazer o bem, a última dica para vocês, 3.000 anos de história. Ele diria assim: confia em Deus e pé na tábua. Confia em Deus e pé na tábua. Aí você fala: espera aí, Davi, você já falou de umas coisas aí que eu entendi, você já falou de umas coisas legais que eu já comecei a entender, mas que história é essa de pé na tábua? Aí Davi olharia para a gente e falaria assim: procure testar a sua confiança em Deus antes de qualquer outra coisa. Sabe como a gente testa a nossa confiança em Deus?
se aquilo que a gente está ouvindo está influenciando mais a gente do que a palavra de Deus quando a gente ouve. Isso é um teste, se a gente está confiando em Deus ou não. Ele falaria para a gente assim: continue fazendo o bem, bem feito, e não desista de fazer o bem, mesmo quando você não ver o resultado imediatamente. Você já passou por um teste de fé, quando você está ajudando alguém, e alguém não reconhece que você está ajudando? Hã? Você está ajudando o sujeito ou a sujeita, está fazendo o seu melhor, mas parece que não está olhando para isso. Aí Davi está falando assim: o seu teste, se você confia em Deus, é se você vai continuar fazendo bem, mesmo quando você não está sendo reconhecido. Davi continuaria falando para a gente assim: certifique-se de que você está se deleitando em Deus. O que significa isso? Para de andar rápido demais. Quem anda rápido demais tropeça fácil. Quem anda rápido demais e não tem paciência passa do ponto. Pastor, eu estou querendo casar porque eu estou querendo casar e eu tenho que casar, que já chegou na hora e chegou a data e está chegando, não inta, não entra e não sei o que. Calma aí com isso. Porque esse impulso de alguns minutos pode gerar dor para o resto da vida. Fala Jeová de novo aqui. Confiar em Deus é você continuar fazendo bem, bem feito, o tempo todo. Repete isso comigo para você não esquecer. Fala assim: continuar fazendo bem, e o bem, bem feito, o tempo todo, é o melhor sinal de que eu estou confiando em Deus. Davi falaria assim: olha, eu já disse para vocês hoje, mas eu vou repetir. Não tente controlar a sua vida. Quem tenta controlar a sua vida e deixa Deus de fora desse processo, vai ficar esgotado rapidamente. Pode prestar atenção se a gente não vive uma geração de esgotados. É ou não é verdade? A gente está esgotada e corre para a academia. Aí fica mais esgotada ainda. Aí a gente vai trabalhar para pagar a academia. Aí fica mais esgotado porque falta o dinheiro para pagar a academia. Aí a gente arruma mais um trabalho à noite, porque o trabalho do dia não dá para pagar a academia. Aí a gente fica trabalhando de dia e de noite, tem que fazer academia e não consegue fazer academia. E vai se esgotando. Davi está falando disso. Falando, eu já passei por isso aí. E se você não entender que você às vezes está tentando controlar a sua vida, você vai tentar fazer um papel que é de Deus. E o papel que é de Deus, só Deus pode fazer. Você não pode fazer. Davi lembraria a gente que a gente não deve se comparar a ninguém. Sabe aquela pessoa que está tentando você se comparar o tempo inteiro? Isso vai deixar você frustrado e exausto. Deixa eu falar uma coisa de Deus para você hoje, para você não se esquecer. Se Deus quisesse que alguém fosse igual a você, e você fosse igual a alguém, Deus teria criado só uma pessoa e não tantas pessoas. Deus ama e ama a particularidade de cada um de nós, que Ele fez no planeta vivendo hoje, 7 bilhões de pessoas diferentes, com digitais diferentes, com personalidades diferentes, com percepções de vidas diferentes, porque Deus ama a diversidade. Deus ama o jeito diferente que Ele nos fez. Ele nos fez diferente justamente para que a glória dEle fosse revelada em cada um de nós de forma diferente. Então o caminho para isso é: não se compare a ninguém. Isso é furada e vai deixar você exausto. E para terminar, o Davi diria assim para a gente: não haja sobre ira. Vai repreender o filho e está num dia de fúria, o que você deve fazer? Vai orar, né? Liga para os samaritanos, para descarregar nele. Os samaritanos, aquele CVV, você liga, pode falar.
Não é que eu tomo, não pode falar, pode descarregar, que aqui é o lugar de descarregar mesmo. Então, mas não faz isso com o filho. Não está num dia legal com a esposa, com o esposo, não tome decisões. Se você é patrão, você tem negócios, e está naquele dia difícil, e você tem que tomar uma decisão importante, espere um pouco mais. Conte, espere, saia, vai tomar um café, volta. Pede oração para alguém. Hoje tem teleoração que você pode fazer. E tem o drive-thru da oração. Eu não acho uma coisa... Aliás, tudo que é drive-thru é perigoso, né? Tem coisas muito melhores e comidas e alimentos muito mais saudáveis para você fazer, viver e comer. Então evite, mas não haja sobre ira e numa pressão que você vai fazer besteira. Às vezes, 1 minuto de que você toma uma decisão sobre ira vai te custar a vida inteira tentando consertar depois. Quantos casais gastaram 30 segundos para alguém magoar o outro com meia dúzia de palavras e até hoje isso não é esquecido? Quantas sociedades acabaram porque um sócio usou 10 segundos para falar com o outro e magoou para o resto da vida? Até hoje isso não está resolvido. E se você acha que isso acontece no mundo secular, dentro das igrejas... Muita gente que não consegue perdoar o outro, porque num dia específico, num momento específico, alguém ouviu, alguém falar alguma coisa difícil, e falou assim, também não vou mais para a igreja, não vou ser mais cristão, não acredito mais nisso, a igreja era para ser o lugar do amor e não é, a igreja é o lugar do perdão e não é, por causa de 10 segundos. Pode uma vida inteira ficar comprometida. Para a gente terminar, talvez a gente... Vamos esperar que o Davi está esperando aqui a gente, né? A gente fala, legal, Davi, você nos ensinou 6 coisas aí que testam a nossa confiança, que desenvolvem a nossa esperança. Qual é o 7º conselho? Eu creio que Davi olharia para a gente assim, sabe quando uma pessoa olha com uma risadinha no canto da boca e fala assim, agora que você já aprendeu o que é confiar em Deus, agora é com você, meu filho, pé na tábua. Vai fazer, vai realizar, vai construir. Você já está diante das coisas. Eu já fiz a minha parte, diria Davi. Agora é a sua vez. Agora é você que vai viver a vida. Agora é você que vai perdoar. Agora é você que vai ministrar justiça. Agora é você que vai ter que lidar com a paciência. Agora você vai ter que pisar na tábua. Amém, gente? Então fala uma palavra profética para quem está perto de você. Fala assim, agora é com você. Fé em Deus, mas pé na tábua também. É você que pisa no acelerador. Amém, gente? Porque se você entender esses conselhos de Davi, talvez a última coisa que o Davi, para a gente liberar ele para a máquina do tempo... Ele diria assim, olha, inclusive tem um profeta na Bíblia de vocês aí, que ele veio depois de mim, o Isaías, uns 300 anos depois, ele já escreveu tudo que vocês precisavam, é que vocês não estão lendo ele. E a gente fala, o que diria esse Isaías para a gente, Davi? Ele diria assim, porque os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm, mas não ficam exaustos, estressados, depressivos, amargurados, andam, mas não se cansam. Ele falou, foi o Isaías que disse isso aí, faz tempo. Está 2.700 anos na sua Bíblia e você ainda não percebeu isso. Quando a gente começa a compreender essa sabedoria de Deus para a vida, as coisas começam a encontrar o seu devido lugar. Eu queria que você agora, no momento de encorajamento da sua esperança, você levanta a sua mão assim comigo e diga assim, Senhor Jesus, eu preciso compreender a tua palavra e viver por ela. Me ajuda a filtrar o que eu ouço.
Me ajuda a continuar confiando no Senhor e fazendo bem. Me ajuda a aprender a deleitar-se no Senhor, a lidar com a verdade e não ir rápido demais. Não deixa eu me enganar a controlar a minha vida. Eu a coloco em teus cuidados. Me ajuda a ser paciente e não me comparar a ninguém. Não deixa que eu conduza a minha vida pela ira, porque isso pode me custar muito. E principalmente, me ajuda a confiar em Ti. E pé na tábua. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Viva por essa palavra de vida. Experimente o melhor de Deus para as nossas vidas.